Bem, pessoal, eu espero que ao final dessa nossa aula você seja capaz de identificar o infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST e você consiga iniciar o tratamento adequadamente e consiga estabelecer as prioridades do atendimento. Esse é o nosso objetivo, é trazer informações práticas para o médico não cardiologista no atendimento inicial das síndromes coronárias agudas. Bem, além desta aula de síndromes coronárias agudas, eu disponibilizei para vocês aulas importantes de cardiologia, né? Então eu vou falar das bradiarritmias, eu vou falar das taquiarritmias, eu vou falar das emergências hipertensivas, sempre de uma forma muito pessoal, aquela forma que eu aprendi a falar com os alunos nos últimos 15 anos da minha vida acadêmica. Então eu queria convidar vocês para participar do meu canal. Eu acho que será muito útil, tenho certeza que será muito útil para todos vocês. Esse assunto é extremamente importante porque ele reúne algumas características que nos obrigam a dominá-lo de forma completa. Característica número 1, é o principal motivo de morte no Brasil. Então, o principal motivo de morte no Brasil é o infarto. Motivo número 2, a maioria dos médicos que atendem as síndromes coronárias agudas não são cardiologistas. E, obviamente, o motivo número 3 é que, em não sendo cardiologistas, qual é a camada, quais são os médicos que mais atendem as síndromes coronárias agudas? São os médicos generalistas, aqueles que não têm uma especialidade e aqueles que estão nos pronto-socorros, nas UPAs, nas UBS do Brasil, atendendo pacientes que são candidatos a qualquer momento a ter uma síndrome coronária aguda. Portanto, é um assunto extremamente importante para você que é recém-formado e para você que está trabalhando nesse momento e não é cardiologista numa unidade de urgência ou numa unidade de emergência ou numa unidade de média complexidade, mas que eventualmente pode receber uma síndrome coronária aguda. Bem, pessoal, a doença arterial coronária, ela pode se apresentar de diversas formas na clínica médica. O estreitamento ou bloqueio da artéria coronária, que em geral é causado por aterosclerose, ela pode se apresentar clinicamente de diversas formas. Uma angina estável, uma angina instável, um infarto agudo do miocárdio com supradesnivelamento do segmento ST, um infarto agudo do miocárdio sem supradesnivelamento do segmento ST, pode se apresentar com um quadro arrítmico, pode se apresentar com um quadro associado à insuficiência cardíaca e pode, evidentemente, estar associado à morte súbita. Mais ou menos metade dos pacientes, infelizmente, podem não conseguir chegar até o sistema médico de emergência. A síndrome coronária, ela é líder em mortalidade, na grande maioria dos países do mundo. Você pegar, por exemplo, os Estados Unidos, são quase 800 mil casos de síndrome coronária aguda todos os anos. 580 mil desses 790 mil chegam como primeiro episódio da síndrome coronária. E eles representam, ainda hoje, com todo o avanço da cardiologia, com todo o avanço da medicina, ainda representam 370 mil mortes todos os anos nos Estados Unidos, no território americano. A síndrome coronária, ela pode representar um problema bastante grave para o paciente, desde que o médico não faça o diagnóstico e não comece imediatamente, assim que possível, o tratamento. Um diagnóstico não realizado pode representar
daí a 72 horas, 25 a 35% de mortalidade. Se a gente falar em idosos, por exemplo, pode representar 50% de mortalidade em 3 dias. Quer dizer, se você não fizer um diagnóstico de infarto num paciente idoso, metade dos pacientes vão morrer em 72 horas. Veja a responsabilidade do médico nesse diagnóstico. 20% de todos os valores de processos de prática médica nos Estados Unidos têm relação com as síndromes coronárias. A grande maioria, veja que coisa curiosa, 25 a 50% de todos os casos de ausência do diagnóstico ou inadequado diagnóstico está no erro no eletrocardiograma. Erro na interpretação do eletrocardiograma pode representar até metade dos casos do não diagnóstico ou do diagnóstico equivocado da síndrome coronária. Agora, não obstante tudo isso seja verdade, a gente pode ter em diversos serviços, ainda hoje, 10 a 15% de cateterismos negativos, em que a gente tem convicção que se trata de uma síndrome coronária, nós temos convicção de que a estratificação invasiva, a investigação invasiva está indicada, e mesmo assim nós chegamos a incríveis marcas de 10 a 15% de cateterismos em que a gente não encontra o fenômeno que justifique a síndrome coronária. Outra coisa importante de dizer é que a maioria das síndromes coronárias agudas, elas não são com supradesnivelamento do segmento ST. Isso é muito conhecido entre os cardiologistas, talvez não seja entre os não cardiologistas, então é importante a gente escrever isso para vocês, né? De 1,57 milhões de casos que foram estudados, 1,24 milhões representaram infartos sem supradesnivelamento do segmento ST e apenas 0,33 representaram infartos com supradesnivelamento do segmento ST da admissão hospitalar. Portanto, a grande maioria dos pacientes com síndromes coronárias agudas, quando são relacionadas ao infarto, o infarto é aquele sem supradesnivelamento do segmento ST, daí a importância dos marcadores de necrose miocárdica, particularmente da troponina ultrassensível, que é a utilizada atualmente. Vejam que se a gente iniciar a nossa história das síndromes coronárias, relacionando a mortes por 100 mil habitantes ao longo do tempo, veja que nós tivemos aqui na década de 50, na década de 60, na década de 70, o pico de mortalidade. A partir dali, nós conseguimos, então, aqui em 72, por exemplo, a heparina de baixo peso, né, que vocês estão vendo aqui, há uma série de estudos importantes, angioplastia ali no começo, no finzinho da década de 70, início da década de 80, a possibilidade de tratamento das dislipidemias, né? Tudo isso foi se dando ao longo do tempo. Já em 93, já conhecíamos que a intervenção percutânea tinha superioridade sobre a fibrinólise nos infartos agudos do miocárdio agudos, né? Isso foi comprovado ali no meio da década de 90, né? Depois, a qualificação dos stents, né? A melhora dos stents, a chegada de stents mais modernos, farmacológicos, etc. Então, ao longo do tempo, veja lá no começo ainda da década passada, nós diminuímos drasticamente a mortalidade do infarto agudo do miocárdio, né? Então, isso aqui é um estudo, foi feito já há 10 anos, mostrando ali um pequeno histórico sobre a mortalidade por 100 mil habitantes da síndrome coronária aguda. Os fatores de risco são muito conhecidos de todos nós, né? A hipertensão, diabetes, a dislipidemia, o tabagismo, a obesidade,
aterosclerose, etc., são, aterosclerose não coronariana, inclusive, né, são muito conhecidos como fatores de risco que podem levar o paciente a uma síndrome coronária. Bem, no atendimento clínico, uma das coisas que a gente pode lembrar para nos ajudar são mnemônicos, né? A gente sempre cria mnemônicos para tentar nos ajudar a memorizar aquilo que é importante em determinados atendimentos. Isso acontece muito na emergência, né? E existe em inglês, que é o Old Car, que pode nos ajudar bastante. Old Car, né? Carro velho, ali tem mais do que um A, né? Mas, de qualquer forma, é muito fácil de lembrar. Então, o início, como é que foi o início? Todos nós sabemos, o início é súbito, o início pode estar relacionado a um esforço, não é verdade? Localização, tem uma localização específica? Claro que isso é muito variável, mas se for uma localização de precórdio ou uma localização mais amplamente retroesternal, nos ajuda, claro que é variável, né? Mas isso pode nos ajudar. A duração da dor pode nos ajudar, o caráter da dor, né? É uma dor em aperto, de fortíssima intensidade, isso pode nos ajudar. Relacionada ao esforço, né? Tem alguma coisa que alivia ou que agrava a dor? Então, classicamente, um nitrato eventualmente pode melhorar a dor de um indivíduo coronariano, isso também é conhecido, não é? O que o indivíduo estava fazendo? Tinha alguma atividade no início da dor? Então, de novo, né, aqui pode ser desencadeado por um esforço, um relacionamento sexual, um quadro de estresse intenso, enfim. Isso também é uma informação importante. O que está associado? Sudorese está associado, náusea está associada, né? Quer dizer, isso são situações que podem também nos ajudar a pensar na síndrome coronária. E por último, radiation, né? Se há irradiação, se não há irradiação, enfim. Então, são perguntas que todos nós precisamos fazer para o paciente que nós desconfiamos que tem síndrome coronária, para a gente aumentar a probabilidade de acertar o diagnóstico, né? Então, a história, a anamnese e o exame físico. O exame físico, muitas vezes, não nos ajuda tanto de maneira direta, mas de forma indireta pode nos ajudar. Quer dizer, eu posso excluir dor, motivos, consequências, causas de dores torácicas que são extremamente importantes e que não são síndrome coronária. Então, um bom exame físico, por exemplo, eu posso, digamos, excluir um pneumotórax hipertensivo, que é uma causa de dor torácica de forte intensidade que pode me confundir, né? Na história, na anamnese e no exame físico, eu posso ter sinais mais característicos, por exemplo, de uma síndrome aórtica aguda, né? Eu posso ter sinais, história e exame físico de uma ruptura esofagiana, que também pode fazer um quadro de dor torácica semelhante, de um tromboembolismo pulmonar, uma dor torácica um pouco diferente, com um exame físico um pouco diferente, enfim. Então, são situações que podem ajudar o médico, né? Então, a primeira coisa importante é a gente definir o que é infarto. É engraçado, mas às vezes o médico ele fala infarto, 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 mas ele não sabe a definição. Qual é a definição de infarto, se é que ela existe? Sim, ela existe. E há alguns anos já existem algumas entidades que se juntam para construir o que elas chamam de definição universal de infarto agudo do miocárdio. A quarta definição universal, ela diz o seguinte: o que define um infarto? Então, algumas coisas em conjunto. Uma delas, precisa ter uma injúria miocárdica, precisa ter uma lesão miocárdica. Miócitos morreram, obviamente aqui a gente está pensando numa isquemia.
Então, miócitos morreram. Morreram miócitos, troponinas são liberadas e extravasam no sistema e a gente consegue, então, detectá-las. Então, se a troponina ultrassensível estiver acima de um percentil, que é o percentil 99, a gente vai afirmar que existe lesão miocárdica, existe injúria miocárdica. Ah, pode ser outro secado? Não, não pode. Tem que ser troponina ultrassensível pela definição deste grupo. Então, troponina ultrassensível é acima do percentil 99. Eu posso afirmar que existe lesão miocárdica ou existe alguma injúria. Isso é infarto? Não, isso ainda não é infarto. O que mais que eu preciso ter? Bom, além da troponina, eu preciso ter alguma evidência de isquemia, que pode ser um quadro clínico que sugira uma evidência de isquemia mais uma troponina positiva, ou então um quadro eletrocardiográfico que sugira um quadro isquêmico do miocárdio mais troponina acima do percentil 99. Mas ainda assim, isso não é suficiente, porque além dessas coisas em conjunto, eu preciso ter uma troponina que tem um comportamento agudo, ou seja, como é um fato agudo, como é um evento agudo, ela precisa ter um comportamento agudo, ou seja, ela vai subir por aquele fenômeno agudo e depois ela vai descer. E aí eu posso pegar ela na subida ou na descida. Vai depender da fase em que eu estou solicitando a troponina e a fase do infarto do paciente, né? E o cenário, a forma em que se deu. E essa elevação ou quedas seriadas, a definição é que de uma medida a outra haja uma diferença de maior do que 20%. Então, quando eu tenho uma diferença maior do que 20% das medidas de troponina que eu estou fazendo, tanto subindo como descendo, em tese, eu teria, então, um comportamento agudo da troponina associado a um quadro clínico ou eletrocardiográfico que me mostre uma evidência de isquemia, então eu chamaria isso, esse conjunto de infarto agudo do miocárdio. Mas não é só isso. O infarto, ele tem tipos. Existem tipos de infarto. Eu vou comentar aqui só os 3 primeiros, o resto é bem mais específico para o ambiente da cardiologia. O primeiro é aquele que todos nós conhecemos, um aterotrombo, que tem uma ruptura ou uma erosão, na maioria das vezes, ou uma coisa ou outra, e isso então causa uma obstrução com um fenômeno de coagulação, formando um trombo, todos nós sabemos, da instabilidade dessa placa, há uma obstrução ao fluxo, ou uma obstrução total ou não ao fluxo, e aí então eu tenho uma lesão, um processo isquêmico, né, e uma lesão primária. Né? Eu consigo identificar no cateterismo, ou na coronária direita, ou na coronária esquerda, no tronco, na descendente anterior, posterior, na CX, numa diagonal, numa marginal, enfim. E aí eu tenho a área isquêmica correspondente. Outra possibilidade é o seguinte: imagine, por exemplo, que eu tenho um paciente que tenha uma coronária direita com 70% de obstrução. Ela é doente e ela tem 70% de obstrução. Eu já sei isso, eu vi isso num cateterismo, há 6 meses atrás, 3 meses atrás, há 1 ano atrás, há 2 meses atrás. Agora esse paciente tem uma hemorragia digestiva e o HB dele de 15 vai para 5. Bom, é claro que eu vou ter um prejuízo muito grande no transporte de oxigênio. E eu já tenho um paciente que tem uma coronariopatia crônica, apesar de, evidentemente, provavelmente ter várias colaterais, né, aqui no caso, que a gente está inventando. Mas é claro que esse desequilíbrio causado pela hemorragia digestiva, da oferta, que cai drasticamente para o consumo, que é semelhante,
que vai acontecer? Eu vou ter um desequilíbrio e, portanto, eu vou ter um processo isquêmico de determinada área. E aí eu vou ter um infarto. Né? Perceba, eu posso ter troponinas que variam de forma aguda sem ter um infarto. Eu posso ter, por exemplo, um tromboembolismo pulmonar, uma sobrecarga de ventrículo direito, uma situação aguda, tem lesão de miócito, tem troponina que tem um comportamento agudo e não tem infarto. Deu para entender a diferença? E o tipo 3? Tipo 3 seria a morte súbita. Né? É um indivíduo que, evidentemente, tinha lá um quadro coronariano, né? E teve uma morte, então, uma morte súbita. Teve um evento agudo, e esse evento agudo foi grave o suficiente para levá-lo à morte. É claro que ele pode ter tido sintomas anteriormente, ou até mesmo pode ter tido rapidamente, se alguém poderia ter feito um eletrocardiograma isquêmico, né? E logo depois seguiu-se uma morte. Antes até de coleta de marcadores, não deu nem tempo de coletar as troponinas, né? E aí sim a gente pode chamar isso também de infarto, e esse infarto seria um infarto tipo 3. Então, como vocês observaram, existem diversas razões para a elevação de troponinas cardíacas. É só ter lesão do miócito, morte do miócito. Então, a síndrome coronária aguda, pela isquemia. Pode ser causas cardíacas em que não tem nada na coronária. Por exemplo, uma embolia pulmonar, uma sobrecarga do ventrículo direito, um sofrimento do ventrículo direito, lesão de miócito. A coronária propriamente não tem nada. E tantos outros problemas. Takotsubo, por exemplo, também é um quadro assim. As miocardites, etc. Pode ser até causas extracardíacas. Né? Um doente em choque e hipotensão também pode ter um desequilíbrio entre a oferta e o consumo de oxigênio, pode ter lesão de miócito e pode ter aumento de troponina. Até uma atividade física extenuante pode fazer isso. A sepse, todos nós sabemos que pode fazer isso também, por lesão direta no miocárdio, por mediadores inflamatórios, etc. Portanto, quimioterapia, etc. Então, existe aí uma série de razões para a elevação de troponinas cardíacas. O que nós precisamos associar é um comportamento agudo das troponinas, mas alguma coisa que evidencie uma isquemia, né, que é um quadro clínico ou eletrocardiográfico. Então, as miocardites podem alterar agudamente troponina, né? Você pode ter o que seria o tipo 1 é a instabilidade da placa, vamos chamar de típico, e o tipo 2 não há instabilidade de placa. O paciente com 50% de lesão de coronária, por exemplo, que faz uma HDA importante. Você pode ter até mesmo uma coronária normal. Tá bom? Taquiarritmias, eventualmente pode provocar isso também. E tantos outros exemplos. Agora, não podemos confundir uma coisa, né, pessoal? Eu falei para vocês a definição de infarto. Então alguém vai dizer: ah, então se o paciente estiver suprado, eu espero a troponina chegar para depois tratar o IAM. De jeito nenhum, pessoal. Claro que não. Né? Se tem clínica, se tem uma clínica típica, se eu acredito que aquilo é uma síndrome coronária pela minha anamnese, meu exame físico, minha história, né? E tem um supradesnivelamento do segmento ST, que é um supradesnivelamento do segmento ST, característico de síndrome coronária aguda, então o diagnóstico está feito e agora eu imediatamente preciso reperfundir a artéria o mais rápido possível, não posso esperar nada, ok? Muito bem. Existe até uma certa correlação entre os níveis de troponinas ultrassensíveis, patologias que causam sua elevação e valores preditivos positivos e negativos para diagnóstico de síndrome coronária. Então, por exemplo, vamos lá, uma troponina ultrassensível de 1000. Qual é o valor preditivo positivo para ser uma síndrome coronária aguda? Um IAM tipo 1. Mais ou menos 75% a 80%, por aí. Mas o que mais que pode ser?
Pode ser miocardites, que também causam grandes elevações de troponinas ultrassensíveis. Pode ser um tromboembolismo pulmonar, que também pode causar grandes variações, até um Takotsubo, um doente muito grave na unidade de terapia intensiva. Então, evidentemente que é um IAM, possivelmente é um IAM, mas é um IAM tipo 2? É um IAM tipo 1? Interrogação. Que seria a síndrome coronária aguda que a gente está falando? Então é exatamente isso. Agora, quando as troponinas são menores, aí os valores preditivos negativos são maiores no que se refere a síndromes coronárias agudas. Então há uma certa correlação. Claro que isso varia de kit para kit. Aqui tem um kit que tem um limiar de 14, mas é só para dar uma ideia para vocês desta relação. Antigamente, o reinfarto, a gente só poderia fazer o diagnóstico lançando mão de CKMB, etc., porque a troponina que se fazia anteriormente, ela ficava alta durante 10, 14 dias, e aí a gente não conseguia, se o paciente reinfartasse, ela continuava alta, não dava para a gente avaliar e tal. Hoje em dia não, a gente já consegue com essas troponinas ultrassensíveis de nova geração. Então a gente consegue identificar novos episódios de IAM nos primeiros 28 dias, que seria o conceito de a definição de reinfarto, sem nenhum problema. Eu quero comentar com vocês aqui, que estão começando, ou aqueles que já têm uma certa experiência, mas para a gente lembrar algumas coisas, as armadilhas clínicas da síndrome coronária, né? Isso aqui é muito importante para vocês. Então, 20% dos pacientes, até 20% dos pacientes, descrevem o quadro, estão tendo uma síndrome coronária, mas eles descrevem como um quadro de queimação, um quadro de indigestão. Então, veja que aqui foge aquele quadro típico, mas não é desprezível, um número razoável de doentes. Alguns, por exemplo, eles referem início da dor relacionado à refeição. Então você jura que não é uma síndrome coronária. Não é verdade. Isso é uma queixa comum. É uma queixa comum, não. É uma queixa possível de estar associada. Pode, inclusive, melhorar com antiácido. Se eu tenho uma queixa, seja ela de qualquer causa, e está me causando uma queixa de trato gastrointestinal, eu tomo lá um antiácido, eventualmente eu posso até ter alguma melhora. Isso não significa que não é uma síndrome coronária. Aumentos de queixas, como eructação, no paciente em síndrome coronária, é muito comum, quase metade tem. Ok? Muitos têm coexistência de refluxo gastroesofágico e síndrome coronária aguda. Né? E outra armadilha é diagnosticar em jovens pacientes. Hoje em dia, é cada vez mais comum nós termos pacientes mais jovens, infelizmente, por hábitos de vida, etc., com infarto agudo. Eu não me refiro nem a quadros necessariamente familiares, tá? Eu estou falando, de fato, em diagnósticos de AM, infelizmente, em pacientes jovens. Isso é mais comum do que a gente imagina. 123 mil infartos agudos do miocárdio por ano nos Estados Unidos estão exatamente na faixa etária entre 30 a 45 anos. É absolutamente assustador. Né? 5 a 10% dos IAMs são pacientes abaixo de 45 anos. E outra, não são pacientes com história de uso de cocaína, etc., que poderia fazer com que a gente pensasse que é a grande causa. Não é. Outra coisa que nos assusta bastante, a gente precisa prestar muita atenção, é o infarto do miocárdio na mulher, né? Sobretudo na mulher jovem. Isso aqui é um artigo interessante do Circulation, um editorial, na verdade, de fevereiro de 19. Né? Então, apresentações clínicas sem dor,
localizações atípicas da dor e da sua irradiação, sintomas muito genéricos. Então, eu estou com falta de ar, uma falta de ar, eu estou cansada, eu estou com uma sensação de náusea, acho que eu estou com uma indigestão, sintomas gripais, etc. Então, muito cuidado com a possibilidade do infarto agudo do miocárdio em mulheres jovens, né? São difíceis de, muitas vezes, se fazer o diagnóstico. Nessas mulheres, né, é muito importante um dado desse estudo aqui, que é um estudo interessante, quando ele foi estudar as mulheres que sofreram um infarto agudo do miocárdio, retrospectivamente, ele mostrou que a dor torácica estava ausente em 43% dos casos. Então, veja que dado interessante que esse autor identificou. Uma outra coisa que deve chamar a atenção do médico é que a dor abdominal, no andar superior do abdômen, é uma apresentação de síndrome coronária também. Chega a ser uma apresentação de 12%, 12% das apresentações dos idosos são por dor abdominal no quadrante superior do abdômen. Dor no quadrante superior do abdômen. Outras armadilhas que a gente precisa prestar atenção são armadilhas no eletrocardiograma, no próprio eletrocardiograma. Então, isso aqui é um paciente que chegou ao pronto-socorro, ele se queixava de dor torácica prévia, ele tinha teve dor torácica em dias anteriores e resolveu, então, ir até o pronto-socorro. Naquele momento, exatamente, ele não estava com dor torácica, mas ele tinha queixa de dor torácica frequente nos últimos dias. Quando foi feito um eletrocardiograma, você veja aqui uma onda T bifásica, percebe? Em V2 e V3, né? Na verdade, em V1 e V2. V2 dá para ver bem direitinho aqui, uma onda bifásica. Pois bem, essa é uma apresentação de cerca de 1/4 das vezes da síndrome de Wellens. Ou seja, é um paciente que, na sequência, esse paciente aqui, ele tem uma síndrome coronária, ele tem uma obstrução de coronária, né? E ele precisa de um cateterismo quanto antes, né? Então, isso é uma das armadilhas do eletrocardiograma nos pacientes com síndrome coronária aguda. Aqui você percebe um paciente com 56 anos em vigência de dor torácica, ele está com dor. Aqui, aparentemente, a gente olha, se a gente olhar rapidamente, a gente não nota nada muito importante, a não ser uma alteração do segmento ST em AVL com uma alteração da onda T. Isso daqui é um sinal eletrocardiográfico, possivelmente de uma obstrução de uma marginal, da primeira marginal da descendente anterior. Esse paciente, 45 minutos mais tarde, estava assim, ó. Tá vendo? Olha só. Aqui, claramente, com supradesnivelamento do segmento ST, em D2, D3 e AVF, um infradesnivelamento em D1 e AVL, tá vendo? Mostrando, então, um infarto agudo do miocárdio em marcha. Então, existem várias alterações isquêmicas de ST e da onda T que vale a pena o médico lembrar. Então, uma onda T negativa, simétrica e apiculada é aquela que todo mundo desconfia de uma isquemia subepicárdica. Uma onda T positiva, simétrica e apiculada, uma isquemia subendocárdica. Um segmento ST com infra de 1 milímetro, mais ou menos, de caráter descendente, ou retificado, ou uma ascendência lenta, lesão subendocárdica. Ou seja, um ST isquêmico. Um segmento ST com um supra, com a concavidade para cima, de mais de 1 milímetro ou 2 milímetros, se tratando de derivações de V1 a V3, também lesões
subepicárdicas. Então, são alterações isquêmicas de ST, nem sempre aquelas clássicas que a gente descreve, né? Se a gente colocar isso no tempo, a partir de uma oclusão aguda de uma coronária, a primeira coisa que a gente pode eventualmente observar é uma onda T hiperaguda, que vocês estão vendo aqui, ó. Depois a onda T inverte, tá vendo? E no meio, em geral, já aparece alteração do segmento ST. Aqui um infradesnivelamento, ou até mesmo, obviamente, um supradesnivelamento. E por fim, depois de muitas horas, né, começa a se formar um Q e começa a amputar o R, né? Quanto maior a aura isquêmica, vai diminuindo o R, vai aumentando o Q, isso classicamente. Se a suspeita continua, mesmo que não haja um supradesnivelamento do segmento ST na apresentação, que você já solicitou troponina para fazer diagnóstico diferencial, repita o eletrocardiograma a cada 15, 30 minutos. É muito importante. 15 a 20% dos IAMs são diagnosticados nos eletrocardiogramas subsequentes. Veja que coisa importante. Um quinto dos IAMs com supradesnivelamento do segmento ST a gente pega na primeira hora, quando a gente faz ali a cada 15 ou 30 minutos os eletrocardiogramas subsequentes. Muito bem, então vamos lembrar rapidamente, né, a colocação das derivações, né? Aqui está V1, V2, V3, V4, V5, V6, né? Aqui D1, aqui AVL, aqui D2. Então veja, de forma bem prática, o vetor da isquemia, o vetor do infarto aponta para o infarto. Se a gente lembrar disso, a gente quase sempre vai acertar. Olha, o vetor aponta para a área infartada. Então, se eu tiver um infarto inferior, o vetor vai apontar para D3, o vetor vai apontar para VF, o vetor vai apontar para D2. Ora, se ele está apontando para baixo, ele está apontando em direção ao eletrodo. Então, eu vou ter um supradesnivelamento em D2, D3 e AVF. Ora, se ele está apontando para baixo, quer dizer que o AVL está vendo ele pela cauda. O D1 está vendo ele pela cauda. Então, eu vou ter a chamada imagem em espelho, porque em AVL e D1 eu vou ter um infradesnivelamento do segmento ST, porque o vetor está fugindo deles. Então, esse é o conceito básico vetorial do infarto, ok? Aqui as derivações pré-cordiais, vamos lembrar, V1 é o quarto espaço intercostal na linha paraesternal direita, ok? V2 na linha paraesternal esquerda, quarto espaço intercostal. V4 é o quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular. Aí V3 vai bem no meio. V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Pronto, a gente completa as derivações pré-cordiais. Se a gente quiser fazer do outro lado, olha aqui, ó, V4R, para ficar bem na cara do ventrículo direito, para a gente ver bem o vetor que está apontando para o ventrículo direito, porque o ventrículo direito está infartando. Então, V4, em vez de quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular esquerda, é quinto espaço intercostal na linha hemiclavicular direita. É aí o famoso V4R. Tá bom? Para a gente ver infarto de VD. E por fim, a gente vai falar da situação que a gente vai chamar de posterior. Então veja, um V7, um V8, um V9, olha aqui, ó, na linha axilar posterior, horizontal aqui, ó, que seria correspondente mais ou menos a V4, V6. Aqui tem V7, na pontinha da escápula aqui, ó, V8 e um pouquinho mais para dentro aqui, ó, V9. Tá vendo?
Então, isso daqui são as derivações posteriores, que olhariam para o coração atrás do coração, né? No coração lá atrás. Então, essas são as derivações posteriores. Então, por fim, pessoal, como é que a gente identifica um supradesnivelamento no segmento ST num eletrocardiograma de 12 derivações? Então, é o ponto que une o QRS ao segmento ST, o ponto J, né? O ponto J tem que ter mais de 1 milímetro em pelo menos duas derivações contíguas. Lembrar que tem uma área de base, lá PR é a linha de base. V2 e V3, cuidado, que V2 e V3 pode ser repolarização precoce, né? Então, V2 e V3 num homem muito novo, o supradesnivelamento, para a gente dar importância, tem que ter mais do que 2,5 milímetros. Acima dos 40 anos, 2 milímetros. Se for mulher, mais do que 1,5 milímetro. Né? E lembrar que o ponto J é o fim do QRS e o início do segmento ST. Bom, então a gente termina essa primeira conversa de síndromes coronárias agudas, que foi a aula introdutória, a aula básica. Na segunda aula, nós vamos falar um pouquinho mais do tratamento, de como a gente evolui, como é que a gente deve atender o paciente com a síndrome coronária aguda. Tá bom? Até a segunda aula, pessoal.